Você não sabe o que é ter medo de verdade até seus pais sumirem e a busca por eles te levar para uma rua no meio do nada. Eu tava lá, sabendo que tinha que ajudar eles, mas eu fiquei apavorada, porque eu sabia que poderia ter alguém atrás de mim, me observando. Será que a gente ia sair daquela vivos? Eu me sentia tão presa. Oi, gente. Meu nome é Jéssica e eu vou contar uma das histórias mais assustadoras que já devem ter ouvido. E se inscreva e curta o vídeo para mais gente ficar sabendo. Por onde começo? Acho que a primeira coisa que precisam saber é que desde antes dos meus pais sumirem, eu me sentia presa. Porque minha mãe tinha uma doença mental tão grave que a gente quase morreu várias vezes. E meu pai? Bom, meu pai tinha segredos quase piores do que isso. Eu cresci no que, visto de fora, parecia ser uma família normal. Meu pai estava bem e eu tinha uma irmã mais velha, a Maria, que gostava de zombar de mim. Mas tinha minha mãe, que desde que eu me lembro sempre foi doente. Ela era uma acumuladora compulsiva. Ela fazia a gente viver no meio da bagunça. No meu primeiro dia de escola eu não pude ir porque tinha tanta porcaria empilhada na frente da porta que eu não consegui sair de casa. A gente levou 4 horas tirando as coisas da frente até eu conseguir sair. E nas 4 horas, minha mãe ficou gritando, dizendo que a gente precisava daquilo. Gente, minha mãe era uma daquelas pessoas que sempre aparecem na TV. Mas ela não nasceu desse jeito. Ela veio pra cá quando ela tinha 15 anos. E antes disso, ela morava num país que estava no meio de uma guerra civil. Ela me contou que ficou presa num prédio depois de uma explosão. E que durante a semana inteira, ela só comeu ossos de galinha que ela tinha guardado. Ela levou uma vida dura, sabe? Onde guardar uma coisa tão simples quanto um osso de galinha era a diferença entre viver ou morrer. Então, eu não odeio a minha mãe por ser do jeito que ela é. Mas isso piora a minha vida. O quarto que eu cresci era tão cheio de coisas aleatórias que eu não conseguia nem deitar na minha cama. Eu tinha que dormir em cima de sacos de lixos, móveis velhos que minha mãe tinha catado na rua, livros cheios de mofo e até garrafas e pacotes de salgadinhos. Eu sonhava com o dia que eu teria uma casa tipo a mansão da Kim Kardashian. Gigante e impecável, com um monte de espaço para me mexer lá dentro. Mas eu estava presa numa casa com uma mãe que não sabia ser mãe e sendo criada pela minha irmã. A minha irmã Maria é só 3 anos mais velha do que eu, mas sempre agiu como uma avó. Ela passava o tempo todo limpando, fazendo compras, cuidando das consultas médicas e das contas. Eu entendo que alguém tinha que fazer aquilo, mas sabe, ela era tão chata. Um dia a Maria tentou me convencer a fazer o jantar, mas eu disse que a mamãe deveria fazer. Ela ficou chateada e disse: "A mamãe está procurando por mais lixo. Eu tô no comando e você vai cozinhar." Aí eu respondi pra ela: "Você não é minha mãe, não enche." Fala sério, quem ela pensava que era? A gente brigava desse jeito o tempo todo, só que aí a coisa piorou. Teve uma manhã que a Maria não conseguiu encontrar as coisas pra fazer o café. Aí começou a gritar comigo por causa disso. Eu disse que a culpa não era minha, que a culpa era daquela casa idiota. Aí a Maria desabou e disse que não aguentava mais viver daquele jeito. Quando meu pai viu aquilo, ele soube que tinha que fazer alguma coisa. Ele jurou que ia encontrar um lugar novo pra gente morar. Um lugar onde a bagunça da mamãe não estragaria nossas vidas. Ele conversou com os terapeutas dela para criar um projeto de casa onde a mamãe ficasse confortável e com menos chance de acumular. Mas construir uma casa adaptada não é barato. Logo depois que o papai me contou, fui com ele numa loja de penhores para ele vender os relógios dele. Os relógios eram a única paixão que meu pai tinha. E ver ele se desfazendo partiu meu coração. Eles eram as únicas coisas caras que meu pai tinha. Na volta eu perguntei por que ele tinha feito aquilo. E aí ele me disse: "Porque eu amo a sua mãe mais do que qualquer coisa e eu vou fazer o que for preciso para ajudar todas vocês." Na teoria isso é legal, mas na prática é muito mais difícil. No dia que a nossa casa nova deveria ter começado a ser construída, eu acordei num quarto escuro, parecia uma caverna. Eu demorei uns minutos para perceber que eu estava no meu quarto, mas as pilhas de bagunça eram tão gigantes que tapava todas as janelas. Na verdade, tinha tanta coisa que eu não conseguia nem sair do meu quarto. Eu comecei a gritar pela minha família para eles me ajudarem, mas eles também estavam presos. Dava para ouvir meu pai gritando com a minha mãe: "Você saiu ontem e pegou mais coisas?
Como pode fazer isso? Eu vou perder o meu emprego se eu não chegar lá agora! Aí começou uma gritaria interminável. Eles então me ajudaram e eu cheguei no corredor, mas como eu falei, era como estar dentro de uma caverna. Eu encontrei meu pai sentado no chão, gritando no telefone. Por favor, chefe, me dá outra chance. Quando ele desligou, ele virou pra mamãe e gritou com ela. Isso é tudo culpa sua. Precisamos de dinheiro, você não entende? Tá tudo acabado, vamos morrer. Eu entendo, era uma situação bem chata, mas vamos morrer? Nossa, pra que aquele dramalhão todo? Os dias seguintes foram horríveis. O papai ficava reclamando sobre dinheiro e a Maria estava sendo malvada comigo a toda hora. Ela ficou na minha cola me dizendo o que fazer, como se ela mandasse em mim. Aí eu não aguentei. Para de mandar em mim, a mamãe tá bem aqui, que saco! A Maria me arrastou para outra sala e aí ela disse: Bem, alguém tem que cuidar de você. Cala a boca e me ajuda a limpar pra gente ter mais espaço. Como eu queria ficar longe dela, eu comecei a arrumar. E foi aí que a gente descobriu por que o papai estava perdendo a cabeça. No meio das coisas, encontramos uma carta para ele, que dizia: se você não nos der o dinheiro até o dia 4 de maio, vai nos pagar com a sua vida. E aquele dia era 4 de maio. Eu congelei na hora. O papai tinha pegado dinheiro emprestado de alguém? De alguém que queria matar ele por grana? Umas horas depois, a gente finalmente conseguiu dormir. Mas eu tava apavorada. Assim que fechei os olhos, eu senti uma mão apertando a minha boca. Eu abri os olhos e tentei gritar. Só que eu vi que era Maria parada perto de mim. Ela sussurrou: Fica quieta, tem alguém na casa. Shh. A gente se levantou e subiu na ponta dos pés para encontrar nossos pais. Mas no lugar onde eles sempre dormiam tinha um gravador velho que a gente nunca tinha visto antes. Eu tava tremendo. Apertei o play e tinha uma mensagem. Você não deveria ter feito isso. Não adianta implorar agora. O que tá feito, e você e sua família vão ter que pagar com suas vidas. É hora da diversão. Quando eu ouvi aquilo, eu comecei a chorar. Quem não choraria? Daí a Maria nos empurrou pra dentro de um armário. Não chora, vai ficar tudo bem. A gente precisa ficar em silêncio, vai ficar tudo bem. Mas enquanto a Maria me consolava, ela começou a chorar. Pela primeira vez na minha vida, eu tava vendo a minha irmã chorar. E aquilo me assustou. Eu dei um abraço nela pra tentar ajudar e disse que eu ia me comportar, que eu faria qualquer coisa que ela dissesse. Vamos sair disso juntas. A Maria cobriu minha boca. Dava pra ouvir uns passos pesados do lado de fora do armário. Aí um homem gritou: Elas não estão aqui! Não vamos deixar elas fugirem! Encontre aquelas meninas agora! Nós duas trememos, nos agarramos uma na outra e o cara do lado de fora. Aquilo parecia um filme de terror. Quando o homem foi embora, a Maria disse: Devem ser os homens da carta e que deixaram a fita. A gente precisa ter coragem e encontrar nossos pais. A gente precisa se unir, senão a gente não vai sair daqui vivas. Ela estava certa e eu tive uma ideia que nos ajudaria. Eu tenho um celular escondido no 3º andar. Se a gente conseguir chegar lá, podemos chamar a polícia. Subimos de fininho até o 3º andar. Parecia que cada passo era o nosso último. Eu tava com tanto medo que eu tremia o caminho todo. Aí então encontramos o celular perto da escada, escondido atrás de um vaso de planta. Mas acima do vaso tinha uma coisa estranha. Um painel no teto, tipo uma porta secreta, sabe? Do tamanho certinho para alguém passar. Pode ser uma saída. A gente tem que sair daqui. Se a gente correr, podemos chamar a polícia. Foi eu terminar de falar que aqueles passos pesados e assustadores voltaram. E eles estavam vindo direto na nossa direção. Num pulo, a Maria subiu e abriu a porta secreta. Vai buscar ajuda. Vou encontrar a mamãe e o papai. Vai logo, rápido. Mas não dava pra deixar a Maria com aqueles caras. Eu, chorando, implorei pra ela ir comigo, mas ela mandou que eu fosse. Os passos estavam cada vez mais perto. E antes que eu percebesse, ela estava me empurrando pela porta secreta que ia pro telhado. E quando a porta se fechou, eu ouvi o homem dizendo: O que temos aqui? Eu queria gritar, chorar. Eu estava de pé no telhado, vendo o céu pela primeira vez em dias. E eu estava apavorada. Minhas mãos estavam tremendo tanto que eu deixei o celular cair e fiquei vendo enquanto ele se quebrava em 1000 pedaços.
Eu precisava descer. Eu tinha que buscar ajuda. Eu corri pelo telhado tentando achar um jeito de descer. Só que eu tava a quase 12 metros de altura. Eu fui pro outro lado do telhado e tinha, pasmem, um mendigo sentado ali, olhando as estrelas. Aí eu comecei a gritar e balançar as mãos pra ele, feito uma idiota lutando karatê. O mendigo deu um pulo e falou: Calma aí, eu não quero incomodar, eu só estou morando na sua casa faz um tempo, eu vou embora. Eu só saí pra respirar. Aí eu fiz uma cara igual do Pikachu surpreso e gritei: Você tá morando na minha casa? Daí o cara explicou: Eu vim aqui pra pegar uma coisa que sua mãe roubou de mim, mas eu percebi que vocês tinham tantas coisas amontoadas que dava pra eu me esconder. E eu fui ficando. Eu tava vivendo uma versão acumuladora do filme Parasita? Mas isso não foi a coisa mais estranha que aconteceu comigo naquele dia. Eu contei tudo pro mendigo. Quando ele percebeu que a gente não podia descer do jeito normal, ele apontou pra piscina. Essa era a única forma de descer. Eu respirei fundo e pulei na água de costas, como se estivesse num vídeo tipo Os 10 piores erros de mergulho da história. O mendigo me ajudou a sair da piscina e disse pra eu procurar a polícia. Prometo que eu vou achar sua família. Mas vai agora. Eu não consegui encontrar a delegacia. A minha família dependendo de mim e eu tava perdida. Nossa, que patética. Eu caí no meio da rua chorando, aí uns estranhos vieram me ajudar. Quando eu contei o que aconteceu, eles chamaram a polícia e me levaram pra casa. Mas a polícia já tava na minha casa quando a gente chegou. Porque minha casa tava pegando fogo. Não sobrou nada. Enquanto a fumaça subia no ar, eu percebi que a minha família podia ter morrido. Eu corri pra entrar, mas o policial me segurou e não deixou eu passar. Eles ficaram me segurando. Aí eu comecei a gritar: Minha família tá lá dentro! Eu preciso salvá-los! O policial me segurou com força até eu me acalmar. E então me levou até os fundos da casa, onde minha mãe e minha irmã estavam saindo da piscina, encharcadas. Ai, eu fiquei tão aliviada. Elas estavam vivas. Mas meu pai e o mendigo não estavam em lugar nenhum. Eles tinham sumido, assim como nossa casa. Nos próximos dias, a gente morou na rua. A gente não tinha nada, nem emprego, nem pertences, nem casa. Mas um dia um milagre bateu à nossa porta. As pessoas começaram a nos parar na rua. Elas nos deram dinheiro dizendo que tinham visto nossa história na TV. É que a nossa história passou na TV Nacional. E não é só isso. Alguns alunos da Escola da Maria começaram uma vaquinha para nos ajudar. Em poucos dias, eles conseguiram o suficiente para terminar a construção da casa que meu pai tinha começado. Recebemos a casa num programa de TV e o apresentador conseguiu uma psicóloga para ajudar a minha mãe a superar os problemas dela. E sabe o que mais? Ficamos famosas rapidinho, recebendo convites de programas de TV e contratos de marcas. Mas não aceitamos muitas. A gente estava feliz só de ter nossa mãe de volta, novinha em folha. Ela não tem acumulado mais e nossa casa nova é muito linda. Mas, no fundo, fico com ansiedade o tempo todo. Até hoje eu não consigo parar de pensar naquele homem que me salvou. Será que ele era de verdade? Ou ele era invenção da minha cabeça? Pior ainda, o que aconteceu com meu pai? Os homens conseguiram pegar ele? Ou ele tá por aí em algum lugar esperando pela gente? Em todos os programas que a gente foi, eu falei com as câmeras como se meu pai pudesse ouvir. E implorei para ele voltar para casa. Mas ele não voltou. Então, se você sabe alguma coisa, ou se está assistindo isso agora, papai, volta por favor. Nossa família não está completa sem você. Não deixe de contar nos comentários abaixo. Você gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no Assim Aconteceu. Nós postamos vídeos novos toda semana.